E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos na nossa live. Faz tempo que eu não vinha falar com vocês, hein? Deixa só eu fixar o assunto da nossa live e a gente já começa a conversar. Mas e aí, como tem sido a semana para todos vocês? Justiça gratuita. Aí, publicar. Fixar. Muito bem. E aí, pessoal, como vocês estão? Como foi a semana? Tudo em ordem? Olha só, vamos conversar então um pouquinho hoje sobre os honorários de sucumbência e sobre a justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Um tema com profunda alteração depois da reforma trabalhista, vem dando muita discussão, e eu já adianto o seguinte: não temos uma palavra final. Ainda existem decisões para ambos os lados. Não temos, então, uma palavra final sobre o assunto. Olha só. Deixa eu só entrar no outro perfil aqui para ir acompanhando caso a live trave ou caia. Beleza. Já então, vamos começar? Senta o dedo no coraçãozinho aqui, que isso ajuda a espalhar a nossa live e indique ela para o pessoal que você conhece, para quem você acha que esse assunto possa ser interessante. Tudo bem? Retomando então. A gente está falando sobre honorários de sucumbência e sobre a justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Um tema que foi muito alterado com a reforma trabalhista e, como eu já disse, muita discussão, não temos uma palavra final. Literalmente o bicho tá pegando, tá? Vamos começar então por aquilo que dá mais dúvida nas pessoas que me procuram. Muitos trabalhadores me procuram e a primeira coisa que eles falam é: olha, doutor, tô sabendo aí que agora eu tenho que pagar honorários. Como que funciona? Que situação é essa? Isso são honorários de sucumbência. Só que para a gente entender o que é honorários ou o que são honorários de sucumbência, é preciso que a gente faça aqui uma distinção. Olha só, honorários é todo o valor que o advogado cobra para trabalhar para o seu cliente. Então veja, uma consulta com o advogado é honorários. Uma assinatura do advogado em algum documento é honorários. E lógico, o valor que ele cobra para trabalhar dentro de um processo é honorários. Isso é honorários. Honorários de sucumbência é o valor que a parte que perde o processo, guarde bem essa informação, a parte que perde o processo paga para aquela que vence. Olha, você não vai fazer o pagamento para a parte, você vai fazer o pagamento para o advogado. Esse é um dinheiro dele, tá? É uma retribuição por um serviço bem prestado. Parece confuso? Mas eu vou explicar para você de uma forma simples e você vai entender. Eu vou te dar dois exemplos. Vou começar primeiro pelo advogado do trabalhador. Pense na seguinte situação. O empregado tem o seu trabalho fixo, mas não recebe as horas extras da forma correta. Todo mês tem erro, pagam a menos, tem mês que não recebe. Ele procura um advogado e conta essa história. Fala: olha, doutor, doutora, eu estou com o seguinte problema, na minha empresa eles não pagam as horas extras ou pagam errado, né? O que a gente pode fazer? Muito bem, esse advogado ou essa advogada entra com uma ação na Justiça do Trabalho, correu todo o processo, o cliente vai receber. Ele ganhou tudo aquilo que o advogado pediu, tudo aquilo que ele contou para o advogado foi, como a gente diz, julgado procedente. Ou seja, no fim das contas, o trabalhador tem razão. Você não acha que esse advogado empenhado, que se dedicou à causa do cliente, não merece ter o seu trabalho reconhecido? Pois é, esse é um caso de honorários de sucumbência. É o reconhecimento por um trabalho bem feito por esse advogado, tá? De outro modo, a lógica inversa ela é 100% verdadeira. Vamos falar agora, por um lado, do advogado da empresa. Então, olha só, nesse mesmo caso, o empregado alega que não recebe as horas extras. O advogado da empresa, nesse caso, faz uma defesa muito boa, com todos os fundamentos, faz uma audiência muito boa, muito proveitosa para o seu cliente. No fim do processo,
o trabalhador não consegue provar que tinha algum problema no valor das horas extras. Então a empresa fazia o pagamento certo. A empresa não vai pagar nada para esse trabalhador. O trabalhador perdeu tudo. Você não acha, de igual forma, que esse advogado empenhado, que se dedicou ao seu cliente, não merece ser recompensado? Pois é, esse é outro exemplo. Então veja, os honorários de sucumbência nada mais são, de forma muito simples e muito rasa, que a retribuição por um trabalho bem feito desse advogado. Lógico que existem conceitos mais refinados, esse assunto é muito mais amplo, lógico que ele é, mas aqui a gente conversa de uma forma direta, né? Sem juridiquês, sem enrolação. Então, de forma simples e clara, honorários de sucumbência podem ser traduzidos desta forma, uma retribuição, um reconhecimento por um trabalho bem feito. Essa regra da sucumbência, ela já existe há muito tempo na justiça. Ela só é recente aqui, na Justiça do Trabalho. Antes da reforma trabalhista, não se falavam em honorários de sucumbência. Mas lá no processo civil, que cuida de causas empresariais, que cuida de causas de família, que cuida de causas de direito do consumidor, lá isso já existe, desde sempre, diga-se de passagem. Então, por ser algo novo, causa uma certa confusão. Por isso que a gente vê aí, às vezes, informações erradas, né? Informações de difícil compreensão pelo cliente, pelo público final, né? Que são vocês que me assistem. Por isso eu resolvi falar sobre esse assunto hoje de uma forma muito simples, muito prática e muito direta, tá? Então vamos continuar o conceito. A gente já sabe que honorários é aquele valor que o advogado cobra para trabalhar para o cliente. Honorários de sucumbência é aquele valor que ele recebe como reconhecimento por um trabalho bem feito. Muito bem. Antes da reforma trabalhista, eu já disse, não se falava em honorários de sucumbência. Tínhamos apenas 3 formas de honorários nesta justiça especializada. Ou seja, antes da reforma trabalhista, na Justiça do Trabalho só se falavam em 3 formas de honorários. Vamos a elas. A primeira, lógico, são os honorários contratuais, aquele acordo entre cliente e advogado, né, feito via contrato de honorários. Então, a primeira forma são os honorários contratuais. A segunda eram, porque já caiu em desuso, eram os honorários assistenciais. O que é isso? O próprio nome já dá uma dica do que é, mas honorários assistenciais são aqueles honorários que, para serem deferidos pelo juiz, ou seja, para o advogado ter direito, são preciso 2 coisas. Primeiro, que a assistência seja prestada pelo sindicato, ou seja, esse advogado tem que necessariamente fazer parte do sindicato da categoria, mas não é só isso. É preciso também que a parte que está sendo representada por esse advogado comprove a necessidade da assistência judiciária. A assistência judiciária e justiça gratuita são coisas diferentes. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Mas então, para os honorários assistenciais, era preciso que tivesse um advogado do sindicato e que a parte que esse advogado representa comprovasse a necessidade da assistência judiciária. Isso era feito mediante declaração de pedido de justiça gratuita, por exemplo, tá? Então, a primeira, honorários contratuais, a segunda, honorários assistenciais e a terceira, honorários indenizados. Veja, indenizado por quê? Esse era um conceito trazido lá do direito civil para a justiça do trabalho, tá? Aqui vou fazer um parênteses, vejam só. O direito, ele deve ser analisado, entendido como um todo, tá? Não como uma coisa única. Cada área do direito se completa. Tá? Então, existindo a lacuna, e no caso da Justiça do Trabalho existia esta lacuna dos honorários, a gente trazia um conceito de outra área para cá, no caso do direito civil. Então, honorários indenizados eram justificados levando em consideração o seguinte: olha, este cliente, esta parte autora que está aqui reclamando seus direitos, ela precisou contratar um advogado particular. Nesse caso, todo o valor dos seus honorários não lhe serão repassados integralmente. Honorários não, desculpe. Todo o valor de sua indenização, né, do valor que ele vai receber ao final do processo,
não serão repassados para ele de forma integral. Uma parcela terá que ser repassada ao advogado. Por isso, honorários indenizados, né? Essa parcela que seria paga ao advogado, que o autor da ação terá que repassar ao advogado, seria compensada pela outra parte. Diga-se, eu preciso aqui deixar muito claro o seguinte, era uma situação muito difícil de se conseguir na Justiça do Trabalho, tá? A condenação em honorários indenizados. Não é que ela não existisse, ela só era um pouco difícil. Então, recapitulando, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos 3 formas de honorários na Justiça do Trabalho. Os honorários contratuais, os honorários assistenciais e o que eu acabei de explicar, os honorários indenizados. Olha, a gente sabe que a reforma trabalhista veio e mudou muita coisa, não foi pouco, foi muito. E a gente sabe também que as mudanças promovidas pela reforma trabalhista foram 100% políticas, né? Então foram pressões de determinados grupos da nossa sociedade que fizeram com que o governo adotasse essas mudanças. Pois bem, uma dessas mudanças diz respeito então aos honorários de sucumbência. E aqui chegamos ao nosso primeiro ponto da live de hoje. Honorários de sucumbência, então, passaram a valer na Justiça do Trabalho a partir de 2017, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, no mês 11 de 2017. Toda a ação proposta depois dessa data já compreende a condenação em honorários de sucumbência. Os processos anteriores a essa data não se fala em honorários de sucumbência. Como eu já disse, antes elas não existiam. Tá, mas a gente está falando aqui de honorários de sucumbência, mas efetivamente o que é isso? Olha só, honorários de sucumbência estão lá no artigo 791-A da CLT. E ele diz o seguinte, esse artigo diz o seguinte, que serão devidos honorários de sucumbência ainda que o advogado esteja em causa própria, ou seja, ele mesmo se representando, tendo algum problema com o seu empregador, e esse valor será devido num percentual mínimo de 5% e máximo de 15%. Mas sobre o que? Eu já vou lhe explicar. Então, esse percentual mínimo de 5% e máximo de 15%, ele será calculado sobre 3 formas. Primeira, o valor líquido da condenação. O que é isso? Ora, esse é o valor final, no fim do processo, no fim de tudo, ele vai ser calculado sobre aquilo que for ser pago, aquilo que vai ser pago, aquele valor que vai ser pago, quer seja para a parte autora, né, no caso do trabalhador, ou para a parte reclamada, porque o autor também pode perder todo o processo, será calculado então entre 5% e 15%. Lembrando aqui que eu já estava esquecendo de falar, esse percentual entre 5% e 15%, ele vai ser definido na sentença. Sentença é o ato pelo qual o juiz resolve o processo, resolve o mérito, a gente fala, né? Então, é o momento em que o juiz dá a palavra final. Olha, ou o autor tem razão, ou a parte reclamada tem razão. Na maioria das vezes, a empresa. Então, ou o autor ou a empresa tem razão. Muito bem. Na sentença, então, o juiz vai definir esse percentual. Lembrando que ele é no mínimo 5%, no máximo 15%. Olha o Paulo. Boa noite, Paulo. E aí, tudo bem? Nossa live fez sucesso e a gente tem que repetir a dose. Então, vamos lá. O juiz definiu na sentença entre 5% e 15%. E aí vai ser feito o cálculo, que eu já expliquei para vocês, tem 3 formas. A primeira, então, é o valor da condenação. Quando se souber o valor a ser pago, vai ser calculado também os honorários. Depois, a segunda forma, sobre o proveito econômico dessa ação. Então, quais foram os benefícios que a parte vencedora teve com esse processo? E ainda existe uma terceira forma. Em não sendo possível dizer qual foi o proveito econômico ou o valor da condenação, o juiz vai usar como critério para definir entre 5% e 15% o valor atualizado da causa. Por isso hoje é tão importante, né? E na verdade é essencial, a reforma trabalhista já diz isso, já trouxe isso, que os pedidos na petição inicial sejam líquidos. Não é líquidos, desculpe. Que exista valor. Não é preciso que o advogado faça cálculos, traga já tudo bem discriminado, porque o processo está apenas começando.
mas é uma exigência da lei agora que os pedidos tenham valor, né? Por isso, o valor da causa tornou-se ainda mais importante, porque, em último caso, é sobre ele que vai ser calculado o valor dos honorários de sucumbência. Lembrando que, no mínimo 5%, no máximo 15%. É interessante a gente pontuar aqui que, ainda que do outro lado do processo, ou seja, ainda que na parte reclamada, na parte ré desta ação, esteja a Fazenda Pública, União, Estados, municípios ou Distrito Federal, ainda assim serão devidos honorários de sucumbência, quer seja para o advogado do autor ou quer seja para o advogado da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, tá? Isso é muito claro no artigo 791A da CLT. Dentro ainda deste parâmetro entre 5% e 15%, não é livre a definição pelo juiz. Ele precisa levar em conta alguns critérios, como o tempo de duração do processo, a complexidade desse processo, o local de prestação dos serviços, se esse advogado precisou se deslocar, se tiveram muitas diligências, perícia. Então, tudo isso faz parte do conjunto que define se os honorários de sucumbência serão entre 5% e 15%. Tá? Outra situação muito importante, e foi uma alteração e aí que vem gerando bastante discussão, é se o beneficiário da justiça gratuita, que a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, também é responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência. E eu já digo o seguinte, sim, ele é responsável pelo pagamento, mas para que ele pague, existem algumas situações que devem ser observadas. A primeira delas é, dentro desse processo, esse trabalhador beneficiário da justiça gratuita recebeu créditos, ou seja, ele foi vencedor desse processo, vai receber algum dinheiro? Se sim, então ele será responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência do advogado da outra parte. Se ele não receber créditos, e aqui a lei traz uma expressão muito duvidosa, dentro deste processo em que ele está discutindo ou outro, e esse outro nós ainda não temos uma compreensão do que seria outro, eu particularmente entendo que seria outro dentro da Justiça do Trabalho, nós poderíamos falar de outro processo em outra área, na área civil, por exemplo. Então, se dentro deste processo ou outro ele não tiver recebido créditos, aí sim, nesse caso, ele não será responsável pelo pagamento de imediato. Mas o credor, aquele advogado que tem direito a receber esses honorários, terá o prazo de 2 anos para fazer a mudança, para trazer para o processo informações que digam, olhe, este trabalhador deixou de ter direito à justiça gratuita. Agora ele tem recursos, ele tem dinheiro, ele pode me pagar. Então, dentro do prazo de 2 anos, isso pode acontecer. Veja, a Justiça do Trabalho ela foi mais gentil com os trabalhadores, né? Na Justiça Civil, apenas a título de exemplo, lá o prazo para pagamento são 5 anos. Então, o beneficiário da justiça gratuita, se não pagar de imediato, vai ficar com essa faca no pescoço por 5 anos. Aqui na Justiça do Trabalho, a gente diz apenas 2. Apenas porque entre 2 e 5, 2 é muito mais benéfico, né? Veja, por que a gente está falando tanto sobre isso, né? Porque nunca se falou na Justiça do Trabalho em pagamento de honorários por parte do trabalhador. Ainda mais honorários de sucumbência. Tem muita gente importante, muito jurista aí de nome, de peso, dizendo que isso é inconstitucional, ou seja, vai contra os princípios que a Constituição nos traz. Por quê? Primeiro, a necessidade de pagamento de honorários de sucumbência faz com que o trabalhador tenha medo, tenha receio de procurar a Justiça do Trabalho. E isso pode tirar dele direitos importantes. Lembra do exemplo que eu falei lá atrás para justificar os honorários sobre as horas extras? Às vezes,
podem existir trabalhadores que tenham receio de procurar a Justiça do Trabalho justamente pela necessidade de pagamento de honorários de sucumbência. É uma situação extremamente delicada, né? Veja só, de certo ponto, até certo ponto, melhor dizendo, os honorários de sucumbência, eles melhoraram a situação da Justiça do Trabalho. Antes da reforma trabalhista, era extremamente comum existirem ações sem muito fundamento, sem muita chance de ir para frente e ainda mais com valores absurdos. Tudo para quê? Para forçar as empresas a fecharem um acordo, para que não tivessem o risco de pagar um valor ainda maior. Então isso era muito comum, tá? Com a reforma trabalhista, isso deu uma boa diminuída. Agora é preciso que a gente tenha mais responsabilidade nos processos. Então é preciso que o advogado tenha conhecimento de toda a área trabalhista, é preciso que ele conheça cálculos, que ele faça contas antes mesmo de começar o processo. Veja, se a gente dá um valor errado para algum pedido e existe uma condenação em sucumbência, por exemplo, o meu cliente ele vai ter que tirar dinheiro do bolso. Ah, mas ele é beneficiário da justiça gratuita. Mesmo assim, por 2 anos após o término do processo, ele ainda terá que se preocupar com isso. Então, a condenação de honorários de sucumbência ela não é de todo ruim. Ela veio para auxiliar, dar uma igualdade maior, né? O que não existe mais na justiça do trabalho são pessoas se aventurando. Isso realmente acabou, né? Isso lá em 2017 teve muita gente que correu entrar com ações e aí agora deu uma diminuída, mas já está voltando ao normal. Muitas pessoas, quando a lei da reforma trabalhista ela foi aprovada, falaram: é o fim da justiça do trabalho. Não, não é o fim da justiça do trabalho. É o fim daquelas pessoas que não conhecem da justiça do trabalho e estão se aventurando. Essas realmente não vão conseguir ir para frente. Será preciso estudar, né? Será preciso ter um conhecimento muito mais aprofundado sobre a justiça do trabalho para que os processos corram de uma maneira segura. Eu, por exemplo, já adoto nos meus atendimentos, uma das primeiras coisas que eu explico para o meu cliente é: olha, se a gente não provar, corre o risco de ter honorário de sucumbência. Quais são as provas, né? O que você está me falando é verdade? Se efetivamente aconteceu? Eu procuro ter um cuidado extra para tentar minimizar ao máximo a condenação do meu cliente em honorários de sucumbência. É preciso fazer um alerta aqui ainda, que o artigo 791-A da CLT deixou muito claro que existe agora a sucumbência recíproca. O que é isso? Tanto o autor quanto o réu podem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência. E esse é um dos pontos que eu vejo como mais complicados, mais difíceis de serem resolvidos pelo judiciário hoje. Olha por quê. Vamos aqui trazer de novo um exemplo. Vamos usar as horas extras de novo. Então, o autor diz que fazia 4 horas extras todos os dias. A empresa vem e diz que ele não fazia hora extra nenhuma. No fim do processo, na sentença, o juiz pega e diz: não, o autor fazia 2 horas extras todo dia. Puxa, o autor não ganhou as 4 horas que pediu, mas a empresa também não ganhou nenhuma hora extra. O trabalhador ficou comprovado, né, nesse caso, que o trabalhador fazia horas extras, mais 2 horas todos os dias. E aí, como que a gente resolve isso? Pela letra fria da lei, este trabalhador e essa empresa, ambos serão condenados em honorários de sucumbência, porque nem o trabalhador ganhou tudo, nem a empresa ganhou tudo. Só que a coisa não é tão simples assim. Veja, novamente, como eu já disse desde o começo da nossa live, nós temos ainda muita discussão, né, sobre as regras trazidas com a reforma trabalhista e não existe uma palavra final, não temos ainda um consenso. Então tem muita gente boa, muito autor de peso, dizendo que no caso da sucumbência recíproca é preciso avaliar com mais cuidado.
Nesse exemplo que eu dei, não é que o autor não ganhou as horas extras. Ele ganhou, ele só não ganhou aquele valor que ele disse que tinha direito. Mas, ainda assim, ele foi vencedor no pedido de horas extras. Desse modo, ele não pode ser condenado em honorários de sucumbência, porque ele não perdeu, volto a dizer. Essa é a corrente a qual eu me filio. Veja, para mim, honorários de sucumbência só podem existir quando a parte não ganha aquilo que pede. Vamos trazer um outro exemplo. Agora vamos mudar em vez de horas extras. Vamos dizer que o trabalhador alega que não recebia as férias, que ele não tirava férias e também não recebia o valor correspondente às férias. Se no decorrer do processo ficar provado que ele recebia, que ele tirava férias de forma correta e que ele recebia os valores até 2 dias antes de entrar de férias, nesse caso ele não ganhou nada. Aí sim ele poderá ser condenado em honorários de sucumbência, porque ele perdeu todo o pedido que ele fez, ele não perdeu todo o processo. Mas esse pedido em específico, ele não conseguiu comprovar. Então, nesse caso, ele teria perdido. E aí é que entra outro problema. Como definir entre 5% e 15% sobre esse pedido? Vai usar o valor líquido, né, da condenação? Olha, a empresa, nesse caso, não teria sido condenada a férias. A empresa não foi condenada, ela saiu vencedora nesse pedido. Então, não teria valor. Será calculado sobre o proveito econômico? Para o trabalhador, óbvio, não houve nenhum proveito econômico, mas para a empresa houve, ela deixou de ser condenada nesse ponto. Então a gente pode dizer, em princípio, que sim, o proveito econômico seria um critério útil para esse caso. Ou então a terceira forma que eu já disse para vocês, que é o valor atualizado da causa. Será que seria justo para o trabalhador que se usasse como critério para definir os honorários de sucumbência entre 5% e 15% no ponto específico das férias, o valor atualizado da causa? Tá vendo como o problema ele é um pouco mais complexo? Ele envolve elementos muito mais difíceis de serem definidos? No meu entendimento, o proveito econômico, neste caso, seria a melhor forma, desde que esse pedido tenha um valor razoável. Olha só, vamos dizer que o empregado tinha um salário considerável. Já pensou se a condenação em férias é o maior valor dentro desse processo, supera qualquer outro? Se você for usar entre 5% e 15% do proveito econômico como economia para a empresa desse valor, certamente essa condenação em honorários de sucumbência vai ficar pesada para o trabalhador. Então, aí entrariam aqueles outros critérios que eu falei, que é a complexidade do caso, o tempo de duração do processo, o local da prestação de serviços. Veja que, para o juiz, também passou a ser uma tarefa um pouquinho complicada definir esse percentual entre 5% e 15% dentre os critérios que a lei traz. Então, volto a frisar, honorários de sucumbência são exigíveis no processo do trabalho a partir de 11 de 2017, que foi quando a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, passou a valer no nosso país. Ela trouxe profundas mudanças, dentro dela o caso dos honorários de sucumbência, e então, a partir da entrada em vigor dessa lei, os honorários de sucumbência são sim exigíveis dentro da Justiça do Trabalho. O que a gente tem aí é uma discussão muito grande, muito pesada sobre o alcance desses honorários de sucumbência, sobre as formas em que essa condenação vai acontecer. O que eu posso dizer para vocês hoje com absoluta certeza é o seguinte: honorários de sucumbência são exigíveis sim. E dentro dessa exigibilidade, dessa possibilidade de condenação, tanto do autor quanto da parte reclamada em honorários de sucumbência, o que nós devemos ter é cuidado, é moderação, é analisar o caso com cuidado, com paciência. Verificar 1, 2, 3, até mesmo 4 vezes os valores que a gente apresenta para
que, em existindo uma condenação em honorários de sucumbência, ela seja no patamar mais baixo possível. E essa é uma dica que eu vou dar agora, que eu faço, na verdade, para os meus colegas advogados que me assistem. Se você tem dúvida com relação a um pedido, não faça. Elimine o risco, simples assim. Foque naqueles que você tem certeza que o seu cliente tem documento, tem direito, e esses que são mais perigosos, deixa para lá, é mais fácil. Então esse foi o primeiro tema que eu queria tratar com vocês. Honorários de sucumbência. Vamos recapitular. Os honorários de sucumbência são exigíveis na Justiça do Trabalho desde 2017, após a entrada em vigor da Lei da Reforma Trabalhista. Os honorários podem ser arbitrados entre 5% e 15%. Para isso existem 3 formas. A primeira delas é o valor da condenação, a segunda é o proveito econômico e a terceira é o valor atualizado da causa. Esse pagamento pode ser exigido também daquele beneficiário da justiça gratuita, mas aí vai entrar naquele quesito que a gente falou agora há pouco, que se o trabalhador não tiver obtido, créditos neste processo ou em outro suficiente para suportar os honorários, durante 2 anos a cobrança desses honorários ficará suspensa. Cabe àquele que tem direito de receber esses honorários, ou seja, o credor, informar no processo que a situação mudou e que agora a parte tem condições de pagar. Tá? Fechamos então o tema honorários de sucumbência. Vamos para outro que, olha, também não é tão simples assim. Valeu, Paulo. Obrigado pelo elogio. Obrigado também pela sua audiência. Lembrando, pessoal, dedo no coraçãozinho, tá? E aqui, ó, nesse balãozinho que fica aqui no canto, compartilhe essa live com quem você acha que pode tirar um proveito desse conhecimento. Assim a gente ajuda a espalhar essa mensagem. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre justiça gratuita. E sobre justiça gratuita, a gente precisa primeiro fazer uma distinção. Assistência judiciária gratuita é uma coisa, justiça gratuita é outra. São parecidos, mas não são iguais. Assistência judiciária significam 2 coisas. Primeiro, que essa parte, né, esse trabalhador ou essa trabalhadora, será representada por um advogado do Estado, um defensor dativo, um defensor público, um advogado fornecido pelo Estado. E segundo, que dentro desse processo ela será isenta do pagamento de custas, emolumentos, citações, honorários do perito, qualquer gasto que tenha dentro do processo, essa parte será isenta. Isso é assistência judiciária. Justiça gratuita significa apenas que essa parte não vai arcar com nenhum custo dentro desse processo. Então, de novo, custas, emolumentos, citações, honorários do perito, qualquer custo que tenha dentro desse processo, a parte será isenta, tá? Mas, em contrapartida, ela não vai ter um advogado do Estado, ou seja, ela não vai ser representada por um defensor dativo, ela não vai ser representada por um defensor público, ela terá feito a contratação de um advogado particular. Então, a assistência judiciária é uma coisa, justiça gratuita é outra. Dentro desse ponto justiça gratuita, antes, uma pergunta aqui, ó, da seguidora Beta Gouveia. Empresa também tem direito à justiça gratuita? Olha, se a empresa comprovar, e aí existe uma série de documentos, se a empresa comprovar que a situação do seu caixa está ruim, que ela não tem condições de arcar com esses custos do processo, ela também poderá ter o direito à justiça gratuita deferida. Mas é uma das missões mais difíceis dentro da justiça do trabalho. Não só na justiça do trabalho, né? Em todas as outras, geralmente presume-se que a empresa tem dinheiro em caixa. Então é uma missão um pouco ingrata, mas também é possível. Só que a empresa vai ter que apresentar balancete, vai ter que apresentar extrato de contas bancárias, vai ter que expor realmente a situação para fazer jus à justiça gratuita. Vamos lá então. Como que funcionava a justiça gratuita antes da reforma trabalhista? Era muito simples. Bastava que o trabalhador recebesse, ou a trabalhadora, recebesse até 2 salários mínimos
ou que ele apresentasse uma declaração de próprio punho, ou que o seu advogado assim fizesse, desde que na procuração tivesse poder para declarar a justiça gratuita, a hipossuficiência é o nome correto que se dá. Então, antes da reforma, bastava que o trabalhador recebesse até 2 salários mínimos ou fizesse uma declaração informando que não tinha condições de suportar os custos desse processo. E já lhe seria deferida de plano a justiça gratuita. Vamos tomar uma aguinha, com licença. Como ficou depois da reforma trabalhista? Olha, ficou bem diferente. Depois da reforma trabalhista, que acrescentou, mudou muito, mas muito mesmo, o artigo 790 da CLT, que é o que trata da justiça gratuita, exigem-se agora 2 critérios cumulativos, tá? Não pode ser um ou outro, são os 2. Primeiro, que esse trabalhador receba no máximo, então um valor igual ou inferior a 40% do limite dos benefícios do regime geral da Previdência. Ou seja, ele tem que receber no máximo 40% do teto dos benefícios da Previdência, que hoje gira em torno de R$ 6.500, um pouquinho menos, R$ 6.450. Então ele tem que receber até 40% disso, que dá aí R$ 2.570. Se o trabalhador receber R$1 a mais do que isso, já não tem mais direito à justiça gratuita. E qual é o outro critério? Lembra que eu falei que são 2, são cumulativos. O outro, e é ainda mais difícil, exige-se agora que esta pessoa que busca o benefício da justiça gratuita comprove de forma efetiva que ela não tem condições de arcar com os custos do processo. Então é preciso que a parte junte imposto de renda, que ela junte extrato bancário, que ela junte suas despesas. Vamos fazer um parênteses aqui, tá? Olha só, se o empregado não tiver carteira assinada, tiver sido mandado embora, já é uma presunção, né? Mas, ainda assim, existem juízes que fazem a exigência de que se comprove no processo a necessidade da justiça gratuita. Então, o que seria comprovar essa necessidade? Primeiro, eu já disse, trazer extrato de conta bancária, depois uma certidão dos órgãos de proteção ao crédito dizendo que existe uma restrição, é um forte indício, né, de que não se tem condições, o imposto de renda ou a falta dele, no caso da pessoa ser isenta de declaração do imposto de renda. Então, são documentos passíveis de comprovar aí a necessidade da justiça gratuita. Lógico, é preciso que a gente lembre o seguinte: a justiça do trabalho, ela tem todo um conceito histórico de proteção aos trabalhadores, né? Ela foi criada lá nos anos 60, visando proteger os trabalhadores brasileiros que sofriam severos abusos. Então ela tem um conceito histórico de proteção. É lógico que não ia ser a reforma trabalhista que ia mudar isso de uma hora para outra. Então a gente ainda tem uma discussão muito grande sobre isso. Um dos processos já chegou até o TST, que é o que dá a última palavra dentro da Justiça do Trabalho. E, para a sorte dos trabalhadores, o TST reafirmou o entendimento do seguinte, que ainda que a reforma trabalhista tenha trazido a necessidade de benefício igual ou inferior a 40% do teto da Previdência e que exija a comprovação de forma efetiva da necessidade do benefício da justiça gratuita, o TST entende que a mera declaração feita pela própria parte ou pelo seu advogado com poderes para tal supre qualquer exigência. Então, é uma boa notícia para os trabalhadores, né? A mera declaração de insuficiência, lógico, quando usada da forma correta, né? Não adianta aí sair trabalhador ganhando 50, 100 mil reais por mês querer justiça gratuita que não vai conseguir. Então, quando usada de forma correta, a mera declaração supre qualquer necessidade. E aí vem a indagação, mas qual é a diferença entre o trabalhador ter a justiça gratuita ou não? Olha, a principal delas diz respeito ao pagamento dos honorários de sucumbência. Por isso eu trouxe esses 2 temas para a gente conversar um pouquinho hoje.
Então, lembrando, se a parte for condenada em honorários de sucumbência, mas tiver a justiça gratuita, ela vai entrar naquelas duas regrinhas, que a primeira é ter obtido crédito suficiente para pagamento dentro do processo em que se discute ou em outro, e se ela não tiver esse crédito dentro deste processo em outro, vai ficar por 2 anos com a suspensão dessa cobrança, tá? A suspensão dura por 2 anos e cabe, eu vou até reafirmar isso, cabe ao credor, aquele que tem direito a receber esses honorários, provar que a situação mudou para então fazer jus ao recebimento dos seus honorários de sucumbência. Então, essa é uma das principais diferenças entre ter ou não os benefícios da justiça gratuita, mas ela vai além. Num caso, por exemplo, em que se discuta um adicional de periculosidade ou um adicional de horas extras em que precise fazer uma medição do cartão mês a mês, esses honorários do perito, se a parte não tiver o benefício da justiça gratuita, ao final do processo, ela poderá ser condenada ao pagamento, né? Porque com a reforma trabalhista, aquele que perde a perícia faz o pagamento. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Olha, eu confesso que eu estava assim com saudades já de conversar com vocês aqui na nossa live. Eu peço desculpas, né? Essa parada foi necessária. Thaís, amiga notável junto com o Basílio, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Então, olha só. Essa parada ela foi necessária, eu precisava readequar algumas situações aqui dentro do escritório, mas a gente voltou com força total. Semana que vem tem mais, tá? Forte abraço, pessoal. Um bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau.